Olá, sejam bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Nós estamos gravando esse 30º episódio do podcast no dia 6 de novembro de 2024, dia em que Donald Trump foi declarado presidente ao vencer o pleito eleitoral nos Estados Unidos. Como temos comentado por aqui nos últimos episódios, isso certamente trará impactos na agenda climática e nas negociações que se avizinham. Estou aqui com Cristiane Przybyski, repórter especial do OECO, que ouviu muitos especialistas, que apurou muitas informações e que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse tema que não tem como a gente desviar, não tem como a gente não olhar para o elefante na sala, que é: e agora, Cris? Como fica a agenda climática e como ficam as negociações climáticas? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. De fato, hoje é um dia difícil para a agenda climática global, Márcio. Cris, para começar, então, acho que vale a pena a gente fazer um balanço de como foi o primeiro governo Donald Trump. Você escreveu uma matéria no Eco que trouxe bastante informação, né? Como foi o governo dele do ponto de vista de agenda climática. Bom, Márcio, o Trump sempre teve, assim, declaradamente, uma relação péssima com a agenda do clima. Em diferentes ocasiões, ele verbalizou isso em seus comícios e já chamou as ações realizadas para o combate à crise climática de novo golpe verde, desperdício de dinheiro do contribuinte. Em diversas ocasiões falou que as mudanças climáticas eram uma fraude. Enfim, ele tem um histórico, né, de negacionismo. No mandato anterior dele, entre 2017 e 2021, o Trump revogou mais de 100 normas ambientais com relação direta ou indireta na emissão de gases de efeito estufa, que a gente sabe que é o maior responsável pelo aquecimento global. Parte dessas revogações foram anuladas pelo Biden quando ele assumiu a presidência logo em seguida, mas, obviamente, que os impactos ainda são sentidos nos Estados Unidos. Além disso, o republicano colocou debaixo do tapete normas ambientais que tinham sido implementadas pelo seu antecessor, Barack Obama. Ele abusou nos investimentos na indústria fóssil, incluindo o afrouxamento da proteção de áreas ambientalmente sensíveis, por exemplo, para abrir novos poços de petróleo, e chegou a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o tratado internacional mais importante sobre as mudanças climáticas. Não bastasse essa sanha antiambiental do primeiro mandato, o Trump promete muito mais na sua agenda nessa segunda incursão pela Casa Branca. Márcio, eu ouvi vários especialistas, li várias análises sobre o assunto e pensando no que a gente espera para os próximos 4 anos, aí vamos pensar em um mandato Trump. Ainda que não de forma tão contundente como foi a campanha de 2016, nessa campanha de agora, ele declarou aqui e ali, o seu desalinhamento com a agenda climática. Então, a gente já sabia que o mesmo discurso, as mesmas ações já seriam esperadas, né? Ele, inclusive, a gente já até citou num outro episódio do Entrando no Clima, ele ressuscitou um bordão usado pelos republicanos em 2008 que dizia "Drill, baby, drill", que é perfure, baby, perfure, que obviamente é um incentivo maciço na exploração de combustíveis fósseis, né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva, uma das promessas de governo dele era que ele liberaria com celeridade todos os projetos de geração de energia, incluindo aí combustíveis fósseis e energia nuclear. E no documento de campanha dele não tem qualquer menção ao meio ambiente ou clima, né? Além disso, a gente sabe que tem a proposta não só de sair do Acordo de Paris, mas de sair da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Então, sair desse mecanismo, sair totalmente do mecanismo que se tem hoje internacionalmente de negociação e discussão das mudanças climáticas, né? Então, sobre isso, a gente ouviu a Nathalie Anterstel, que é do Instituto Talanoa, e ela falou um pouquinho da perspectiva dela sobre o que significa a vitória do Trump para a agenda climática. Vamos ouvir. Olha, o que significa é uma sobrevida e um impulso para a agenda
dos combustíveis fósseis. O Trump tem essa política de fossil first, né? Então de reforçar muito essa indústria, esse segmento, e apesar, né, do período em que ele foi presidente anteriormente ser o período em que as renováveis deslancharam mundo afora, quer dizer, independente dele, apesar dele, né, isso aconteceu, a gente está vendo agora que ele vai despriorizar, que ele vai tentar fazer algumas medidas que vão impedir um progresso mais rápido que é o necessário. Então, eu acho que essa é a grande batalha, e ela está associada, na verdade, a uma guerra, né? Que é uma guerra aí de desmontar o regime internacional de mudança do clima, ou seja, essa resposta coletiva, multilateral, que é imprescindível para a gente resolver essa crise. Então, é esse o impacto, e eu acho que a gente vai depender mais e não menos do multilateralismo agora, e torcendo agora para que países como o Brasil, mas também a China, a Índia, a África do Sul e outros países, na verdade, desenvolvidos, que eles se levantem, né, e consigam, enfim, caminhar rumo ao que a gente precisa e não para perto do Trump. Márcio e ouvintes, além da Nathalie, eu conversei também com o Cláudio Ângelo, que é do Observatório do Clima. Ele fez uma análise bem interessante e mais ampla, que vai além da agenda climática, e eu também queria trazer para vocês. Coisa que a gente deveria ter aprendido com governos de extrema-direita é que eles entregam o que eles prometem. Então não tem motivo para achar que o Trump não vai botar os Estados Unidos numa escalada autocrática. Ele está prometendo, todo dia ele diz que vai fazer isso. Então, assim, a gente tem mudanças complicadas na relação entre Estados Unidos e China. A gente vai ter mudanças complicadas no balanço de poder na Europa, porque o Trump vai se sentir muito tentado a deixar a OTAN de lado, ou talvez até abandonar a OTAN. Putin pode praticamente decretar a vitória sobre a guerra na Ucrânia. Então, e o mundo vai ficar um lugar muito mais perigoso de viver, entre outras coisas, porque as indústrias de combustíveis fósseis vão sentir que elas têm um passe livre para fazer tudo o que elas quiserem. Então, o regime multilateral de clima e as COPs de clima, eu acho que vão ser a menor das nossas preocupações. Até porque o Trump, dessa vez, ele não sai apenas do Acordo de Paris, ele sai da Convenção do Clima. Então vai ser, evidentemente, é um desastre para o mundo isso acontecer com a maior democracia do mundo. Depois dessa fala do Cláudio Ângelo, Cris, eu queria entrar um pouquinho mais especificamente nas negociações climáticas que se avizinham. Afinal, a COP29 do Azerbaijão começa daqui a alguns dias e, obviamente, essa mudança política vai ter um impacto nas negociações. Dá para mensurar essas mudanças? Como isso vai impactar a conferência? Mas, como você disse, a gente está há pouquíssimos dias, né, da Conferência do Clima, e hoje houve muitas repercussões da vitória do Trump, não só na agenda climática, como a gente já falou, mas também como que se daria, né, esse ambiente de Conferência do Clima. E é claro que no ambiente multilateral, a gente não tem falas muito contundentes, assim, né? São sempre falas mais apaziguadoras, mas existem duas visões que eu trouxe para vocês. De novo, o Cláudio Ângelo, que é uma visão de que, na verdade, como a gente está agora no final do governo Biden nos Estados Unidos, não são os negociadores ainda do Trump, a gente pode ter um desbloqueio da agenda nas conferências do clima. A gente vai ouvir o Cláudio Ângelo sobre isso. Porque a gente já viu o mundo tentar acelerar a ação climática antes por medo do Trump. O Acordo de Paris deveria ter entrado em vigor em 2020. Ele entrou em vigor em 2016, poucos meses depois de ter sido fechado em Paris, justamente porque a ONU e a Europa, e a China e o Brasil, e estava todo mundo com medo do resultado da eleição americana, então eles resolveram acelerar o calendário da entrada em vigor do Acordo de Paris, e isso foi bom, porque deu mais tempo para os países se prepararem e se adequarem. Isso talvez tenha acelerado também o fechamento do livro de regras de Paris, que foi e já demorou bastante tempo, mesmo com o acordo já em vigor.
Os Estados Unidos são, de longe, junto com a Arábia Saudita e a Rússia, o país que mais atrapalha as negociações de clima historicamente. E a gente vê isso no desempenho dos negociadores americanos nas COPs, bloqueando tudo, mas a gente vê isso também no parlamento americano, especialmente no Senado, que é onde todos os acordos multilaterais que os Estados Unidos assinam precisam ser ratificados pelo Senado. E o Senado tem por hábito não fazer nada que vincule os Estados Unidos a qualquer coisa, sem que países como China e Índia estejam vinculados também. Então, desde 1997, isso dá problema. Os Estados Unidos nunca ratificaram o protocolo de Kyoto, porque o Senado não topou. E o Acordo de Paris ele foi assinado dentro dessa lógica de pledge and review, que é assim, você faz uma promessa nacionalmente determinada e depois de um tempo o mundo vai conferir se essas promessas funcionaram ou não. Isso só aconteceu porque os Estados Unidos jamais ratificariam um acordo que desse obrigações legais de corte de emissão para os Estados Unidos. Então foi meio que um cambalacho jurídico, mas tudo isso para satisfazer, apaziguar os negociadores americanos e o governo dos Estados Unidos. E nas COPs eles são incrivelmente obstrutivos com tudo. No governo Trump, os negociadores que vão estar lá em Baku são os negociadores do Biden. E, em tese, antes do Trump acabar com o Estado profundo e demitir 15 mil diplomatas, esses negociadores vão estar lá com mandato para negociar como se eles ainda estivessem numa democracia, como se eles ainda estivessem, como se o país ainda se importasse com alguma coisa. O que eu acho que pode acontecer, talvez seja um pouco contraintuitivo, é que sabendo que os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris de qualquer forma, os Estados Unidos não bloqueiem nada em Baku. Por outro lado, Márcio, ouvintes, eu ouvi a Stella Hershman, que é especialista em política climática também do Observatório do Clima, e ela traz uma outra visão, que é uma visão mais voltada para o financiamento, que é o tema principal dessa conferência do clima. Em relação à nova meta de financiamento climático, acho que a eleição ele acaba minando também as expectativas dos países em relação a esse dinheiro de fato chegar. Porque se você pensar que os Estados Unidos eles são o maior emissor dos países desenvolvidos, dessa categoria de países desenvolvidos, eles deveriam ser o país também com a maior contribuição para o financiamento climático. Não são, nunca foram e provavelmente nunca serão. Deveriam, mas se você pensar que esse que deveria pagar a maior parte dessa conta vai sair do Acordo de Paris e a saída do Acordo de Paris, a eventual saída do Acordo de Paris, ela demora um tempo, Levou acho que mais de 3 anos para o Trump conseguir sair na primeira vez. Leva esse tempo, tem toda uma burocracia, mas o financiamento climático ele consegue interromper na mesma hora. Então acho que tem um pouco também desse caldo dos países que vão estar negociando essa nova meta, deles saberem também que aquele que deveria pagar boa parte dessa conta não vai estar mais, pelo menos nos próximos 4 anos, não vai estar nem mais aí para pagar. Cris, queria primeiro te agradecer por toda a apuração que você fez, ouvindo esses especialistas, trazendo muita informação. Esse debate ele vai continuar nos próximos dias, inclusive aqui no nosso podcast, que a partir de segunda-feira, dia 11 de novembro, passa a ser diário, direto do Azerbaijão. A Cris já está com as malas prontas para embarcar para Baku, a cidade onde vai acontecer o evento, e de lá, diariamente, a gente vai trazer o boletim da COP29. Então, eu espero vocês lá, mas queria passar a palavra para a Cris, para ela dar suas últimas impressões aí sobre esse dia, que certamente ficará na história mundial, mas também na história da agenda climática, Márcio, ouvintes, de fato, hoje, no dia 6 de novembro de 2024, a luta contra as mudanças climáticas recebeu um golpe duríssimo. Mas essa luta não acabou. Eu tenho certeza que milhares de pessoas em todos os países, incluindo aquelas que vão enfrentar, assim como eu, 20, 30 horas de voo para estar no Azerbaijão, em Baku, nas negociações climáticas, elas acreditam nisso também. Porque para a gente garantir um futuro viável,
não só para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós mesmos, né? A gente está vendo aí um agravamento dos eventos climáticos, então para a gente garantir um futuro viável para a gente, não há outra opção senão continuar lutando. Obrigado, Cris. A gente retorna então segunda-feira nesse podcast, que é uma realização do OECO com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar lá em catarse.me/OECO. Você também pode se aprofundar nas reportagens e nos conteúdos que a gente produz no nosso site, oeco.org.br, e nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui e volta muito em breve, direto do Azerbaijão. Um abraço e até lá!